Olá a todos, meu nome é Alexandre Caio Tonelli, sou aluno do curso de Agronomia da Universidade da Unijuí. Então hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre a influência do nabo forageiro na cultura do trigo. Bom, então eu vou trazer um pouco do delineamento que eu escolhi, que foi DBC, vou trazer um pouco sobre o que é cobertura verde, um pouco sobre o nabo forageiro e essas duas cultivares que eu escolhi, que é o ponteiro e o turuque, da Biotrigo. Principais problemas: época de semeadura do trigo, pois é uma época de muitas chuvas e excesso dificultando o plantio da cultura do trigo, pois o nabo é uma planta bem úmida e acaba trancando e embuchando a semeadeira na hora do plantio. Bom, então isso é uma coisa que o produtor tem que cuidar bastante na época de dessecação, né? De secar antes e esperar secar bem o nabo para não ter esse problema e essa dificuldade na hora do plantio. O nabo, além de dificultar o plantio, também é uma cultura que é muito suscetível ao mofo branco, sendo considerada uma planta hospedeira dessa doença, que pode acabar danificando uma boa área do trigo, né? Tem que ter esse cuidado também. Então agora eu vou falar um pouco sobre as duas cultivares, a cobertura verde e um pouco sobre o nabo forageiro. O turuque é uma cultivar com um ciclo médio e um arrojado tipo de planta. O turuque tem uma estrutura baixa, perfilhamento de espigamentos uniformes e uma boa resistência ao acamamento. Chega a altos níveis produtivos com o uso de alta tecnologia e fertilidade. Manejo e fertilidade. Fertilidade e manejo. Boa tolerância ao brusone e a germinação na espiga, com características de trigo pão melhorador. Tende a demanda de qualidade industrial, tem apresentado excelentes resultados na panificação. O ponteiro tem um potencial de rendimento bom, com destaque em anos de estiagem. Pela tolerância ao alumínio tóxico, destaca-se pelo alto nível de resistência às principais doenças da cultura. Nas folhas apresenta excelente resistência ao complexo de manchas, ferrugem, oídio e vírus do mosaico do trigo. Na espiga mantém um ótimo nível de segurança aos cultivares, com excelente nível de resistência a brusone, gibberella e germinação da espiga. Trigo com boa performance em panificação dado excelente nível de resistência a brusone, traz uma segurança para semeadoras antecipadas em regiões onde há ocorrência dessas doenças. Bom, aqui então tem duas imagens deles, do turuque no lado esquerdo e do ponteiro no lado direito. A adubação verde é uma prática eficiente na melhoria das condições químicas, físicas e biológicas do solo. As leguminosas são as preferidas para essa prática pela capacidade de aproveitamento de nitrogênio do ar, sistema reticular profundo, elevada produção de biomassa e relação CN mais baixa. Plantas de outras famílias podem ser utilizadas com a mesma finalidade. O nabo forageiro é uma crucífera anual alogama, herbácea e ereta. Tem sido empregado nas regiões sul com adubo verde de inverno ou plano de cobertura, em sistemas de cultivos convencionais, em virtude de suas características de desenvolvimento, tais como um ciclo relativamente pequeno e o rápido crescimento. O nabo forageiro é uma interessante alternativa para o cultivo de períodos de entre safra, após soja ou milho, antecedendo a cultura do trigo. Aqui então a gente tem duas imagens do nabo forageiro, né, que é uma cobertura verde, para vocês verem o tamanho que ele cresce e da palhagem que ele pode acabar dando. E ali a gente pode ver o sistema radicular dele, que é bem profundo, combatendo a erosão então do solo. A justificativa: levando em consideração que o trigo é uma cultura de extrema importância para o nosso país e para o mundo, e sua produtividade vem crescendo, se faz necessária a procura de alternativas mais econômicas ligadas à obtenção de produtividade, tendo o intuito de analisar as vantagens e desvantagens que a adubação verde com o nabo forageiro traz para a cultura do trigo, com uma boa grande inovação tecnológica, podendo revolucionar o método de pensar e gerenciar as propriedades rurais. Essa prática é a mais inovadora técnica em relação do solo, assim aumentando a produtividade, fazendo com que o produtor tenha prejuízos com insumos e adubos, que é uma das partes mais caras de uma implementação da agricultura. A importância desse tema para o empresário do agronegócio é a melhor adubação para o solo. O objetivo será determinar a eficiência da adubação verde com o nabo forageiro na cultura do trigo, assim avaliando a produção e decomposição da matéria seca, bem como acúmulo e liberação de nutrientes da planta de cobertura.
de solo e quantificar seus efeitos sobre o desempenho da cultura do trigo. Hipótese. Acreditamos que através da união de vários fatores que compõem a agricultura no país e com a adoção de práticas que terá aos agricultores um maior conhecimento da adubação verde com o nabo forageiro, havendo assim uma maior possibilidade de manejo adequado e sustentável da propriedade em desenvolver conhecimentos para o melhor aproveitamento da propriedade. Materiais e métodos. Esse trabalho foi realizado com o lideramento de blocos casualizados em DBC, envolvem 3 princípios de experimentação: repetição, casualização e controle local. Nesse caso, as condições locais não são homogêneas e podem ter efeitos significativos sobre os tratamentos, tendo nesse experimento 2 cultivares, o turuque e o ponteiro, utilizando adubação verde no nabo forageiro utilizando 4 testes, com 2 níveis utilizados: o turuque com adubação verde e sem adubação verde, e a mesma coisa com o ponteiro, com adubação verde e sem adubação verde, assim 6 blocos nesse experimento. Aqui a gente tem uma imagem então de como seria esse experimento a campo, tendo turuque com nabo e sem nabo, e o ponteiro com nabo sem nabo, assim sucessivamente nos 6 blocos. As variáveis quantitativas analisadas no estudo serão produtividade de grão obtida através do córdoba das 3 linhas centrais de cada parcela. Os grãos serão destinados a laboratórios para correção de umidade a 13% e após serão pesados. O comprimento da raiz coletada da planta de 1 metro linear da parcela aos 40 dias após o plantio. Após ser realizada a medição do comprimento máximo da raiz de cada planta, calculada a média dos valores. Peso de biomassa das raízes coletada de plantas em 1 metro linear da parcela aos 54 dias após o plantio. As raízes serão levadas cuidadosamente para a secagem até atingir o peso constante. Os pesos serão divididos pelo número de plantas e sua média será calculada. População inicial de plantas, contagem do número de plantas, 1 semana após a emergência. Os resultados esperados, então, desse experimento se busca o maior conhecimento das vantagens com a adubação verde do nabo forageiro, melhorando a produtividade do trigo, tendo uma cobertura de solo, gerando matéria orgânica para o solo. Melhorar a reciclagem de nitrogênio do solo e não a erosão do solo, ajudando também a diminuir o índice de ervas daninhas do solo, com a cobertura verde. O cronograma, então. O plantio do nabo pode ser realizado em março e abril. A dessecação pode ocorrer em abril, maio e junho, dependendo do dia do plantio do trigo. Que isso deve ter muito cuidado, né, para não deixar o nabo muito verde na época do plantio, podendo dificultar então a semeadura do trigo. O plantio do trigo então pode ocorrer na nossa região de abril, maio e junho. O orçamento então desse projeto seria o diesel, né? Hoje o diesel está 1 litro, 6,72. Sementes de turuque e ponteiro tá 1.849 o saco. Semente de nabo está 323 o saco. O adubo está 113 o saco. E o secante para dessecação 3 litros, R$90. Então, obrigado pela atenção. Espero ter trazido um pouco de conhecimento então sobre o nabo forageiro, adubação verde. As cultivares foi do meu interesse trazer elas, que eu queria saber um pouquinho mais sobre elas, sobre o turuque e o ponteiro, então foi da minha escolha. E é isso, espero que tenham gostado.